Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem incrível, um mergulho profundo no que pode ser chamado de código-fonte da vida. Vamos juntos desvendar os segredos da química que nos faz ser, bem, quem a gente é. Pois é, né? Vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão. O que exatamente nos torna vivos? O que diferencia uma pedra de uma pessoa? A resposta para essa pergunta tão complexa, no fundo, é surpreendentemente simples. É a química. Pensa só no nosso corpo por um instante. A gente come e essa comida vira combustível. Esse combustível, por sua vez, se transforma em energia, que é o que nos permite andar, pensar, sentir, viver. É um ciclo constante de combustível, energia e trabalho. E existe uma ciência que explica como tudo isso se conecta. Então, para a gente entender essa mágica toda, a gente precisa dar nome aos bois, certo? E o nome é bioquímica. É ela que pega aquela pergunta gigante, o que nos torna vivos? E responde nos mínimos detalhes, lá no nível das moléculas. Ela investiga do que as nossas células são feitas e, mais importante, o que elas fazem. E para entender o todo, não tem jeito, a gente tem que começar pela menor parte, pela unidade fundamental de tudo. Então, vamos dar uma espiada dentro da célula. Isso aqui é um pilar, uma das regras de ouro da biologia, a teoria celular. Basicamente, ela diz duas coisas bem simples. Tudo que é vivo é feito de células, e toda célula nova tem que vir de uma que já existia. É o princípio que organiza todo o nosso entendimento sobre a vida. Uma forma bem legal de pensar na célula é como se ela fosse uma cidade em miniatura, super movimentada. Tem usinas de energia, sistemas de transporte, fábricas produzindo coisas o tempo todo e, claro, uma prefeitura, um centro de controle que comanda tudo. Cada pedacinho ali dentro, que a gente chama de organela, tem uma função. E todo mundo trabalha em harmonia para a cidade continuar funcionando. E aqui a gente vê a organização incrível da vida. É como se a gente pudesse ir dando um zoom. Começamos na célula, damos um zoom e encontramos as organelas, como os cromossomos. Damos mais um zoom e chegamos nas macromoléculas, tipo DNA. E se a gente for ainda mais fundo, encontramos os tijolinhos básicos que constroem tudo isso. Então, essa aqui seria a nossa lista de materiais da vida. Temos as proteínas, que são as operárias. Elas fazem quase todo o trabalho pesado. Os carboidratos são a nossa principal fonte de energia, o combustível rápido. Os lipídios guardam energia para depois e formam as paredes da célula. E os ácidos nucleicos, como o DNA, são o manual de instruções, guardam toda a informação. E claro, tudo isso misturado com água e sais minerais. Beleza, a gente já conhece as peças do quebra-cabeça, mas a vida não é uma foto, né? É um filme, está sempre em movimento. Então agora vamos ver como esse motor funciona. A bioquímica se divide em duas grandes áreas. A descritiva é o quê. É como fazer um inventário de tudo que tem na nossa cidade-célula. Já a bioquímica dinâmica é o como. Ela não quer saber só das peças, ela quer saber o que elas fazem, como a energia flui, como as coisas são construídas e desmontadas. É o que realmente faz a cidade pulsar. E toda essa atividade sem parar, essa dança de reações químicas acontecendo a todo instante, tem um nome: metabolismo. É uma coreografia química perfeita, com milhares de processos acontecendo ao mesmo tempo para nos manter de pé, funcionando. Mas, e quando alguma coisa nessa coreografia complexa sai do ritmo? O que acontece quando uma molécula erra o passo? Aí, a história muda. E a gente começa a falar de doenças. Olha, essa afirmação é muito poderosa. Ela quer dizer que praticamente todo problema de saúde, por maior que pareça, começa com um problema minúsculo. Lá no nível das moléculas, uma falha bioquímica. A anemia falciforme é um exemplo trágico e perfeito disso. Um único errinho numa única proteína, a hemoglobina, faz com que os glóbulos vermelhos, que deveriam ser redondinhos, fiquem deformados. E essa pequena falha molecular causa uma cascata de problemas sérios de saúde. Este esquema aqui deixa essa conexão cristalina. Em cima, os blocos de construção. E embaixo, as doenças que podem surgir quando eles falham. Problemas nos ácidos nucleicos podem levar a doenças genéticas. Falhas em proteínas, a gente acabou de ver o caso da anemia falciforme. Desequilíbrio em lipídios e carboidratos está ligado a coisas como aterosclerose e diabetes. É a prova de que bioquímica e medicina andam de mãos dadas. Mas entender essa conexão não é só por curiosidade. É a chave para a gente conseguir diagnosticar, tratar e, quem sabe, um dia, até prevenir as doenças. É a ciência na prática. E olha só, todo mundo já teve contato direto com isso. Sabe aquele exame de sangue ou de urina de rotina? É pura bioquímica aplicada.
Os médicos estão lendo os marcadores químicos no nosso corpo para ter um retrato de como as coisas estão funcionando por dentro. Agora, se a gente for falar de um salto gigantesco, um verdadeiro divisor de águas na história, foi quando a humanidade decidiu encarar o desafio de ler o nosso próprio manual de instruções genético. O projeto Genoma Humano foi um marco, e o impacto foi muito além da medicina. Como a gente pode ver nesse esquema, ele impulsionou dezenas de outras áreas, da biotecnologia à nutrição e até mesmo a discussões de bioética. E isso nos traz de volta ao ponto central. A bioquímica não é só mais uma ciência isolada numa caixinha. Ela é a linguagem fundamental, o idioma que a genética, a imunologia, a farmacologia e todas as outras ciências da vida falam. E assim a gente encerra com essa ideia para refletir. A nossa saúde, a nossa própria vida está escrita em um código químico. A gente já aprendeu a ler esse código. A grande questão que fica no ar é: o que vai acontecer quando a gente finalmente aprender a reescrevê-lo? As possibilidades são imensas e tudo começa aqui, na bioquímica.